Bom, olha, o governo federal prepara, na realidade, um projeto de lei que substitui o fator previdenciário por uma regra que mescla idade mínima e tempo de contribuição ao INSS para obter a aposentadoria. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o Alan Rocha, ele é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Boa noite, seja bem-vindo, Alan. Boa noite, Mariana. Uma satisfação estar aqui novamente. Explica pra gente o que é essa fórmula, então, é 95/105, não é isso? Isso já é uma discussão antiga para ser um substituto do fator previdenciário. O governo já vinha tratando essa matéria junto ao Parlamento brasileiro, que é até uma proposta, um projeto de lei do deputado Pepe Vargas, e também com as centrais sindicais, que são os representantes dos trabalhadores. A fórmula ela era 8595. Essa semana, surpreendentemente, ele aumentou 10 anos nessa fórmula, passando 95105. O que significa essa fórmula? Vamos tratar do projeto de lei que já existe, que é a 8595. A mulher ela tem que somar a sua idade, mais o seu tempo de contribuição e atingir o número 85. Sim. Ela terá direito à aposentadoria. O homem é a mesma coisa, só com a numeração 95. Aumentando, caso isso vire um projeto de lei e seja aprovado pelo Congresso Nacional, essa forma passaria dentro do que o governo está querendo tratar agora, seria 95/105. Seria a mesma coisa, só que tem que atingir esse tempo de contribuição. Um aumento de 10 anos para cada um. Exatamente. Pegando assim um exemplo, vamos imaginar que um homem com 55 anos de idade, 35 anos de contribuição, ele já poderia se aposentar. Né, porque ele já tem 35 anos de contribuição e não tem idade mínima para essa aposentadoria. Se isso fosse aplicado na atual regra do governo, que seria a fórmula 95/105, ele não poderia aposentar, porque ele só teria 90, a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição chegaria a 90. Ele teria que ter mais 15 anos de contribuição, ou seja, só ia se aposentar, ao invés de 55 anos de idade, com 70 anos de idade. Por que foi feita essa primeira fórmula, né? Que seriam 10 anos a menos do que tem agora? Por que foi feito isso? O governo, insistentemente, ele não quer acabar com o fator previdenciário. E o fator previdenciário é algo muito danoso na vida do aposentado, porque ele reduz de 30% a 40% do seu benefício previdenciário. E como ele vem sendo, desde a sua criação em 99, hoje já cerca de 14 anos vivendo o fator previdenciário, ele é muito combatido por todas as instituições. E ele aceitou discutir, principalmente quando teve esse projeto de lei do deputado Pepe Vargas. E uma das formas que ele aceitou seria ter esse substituto do fator previdenciário, que de certa forma aumentaria o tempo de contribuição. A fórmula 8595, que é o atual projeto de lei, ela aumenta, vamos pegar até esse exemplo que eu acabei de citar, um homem com 55 anos de idade, e 35 anos de contribuição, né? Ele teria que ter o quê para atingir a fórmula 955 anos a mais? Então não é um aumento tão drástico quanto o que o governo está querendo e que ele anunciou essa semana. E agora, por que então essa mudança? Que já tem esse projeto de lei, né? Isso mudou e aumentou em 10 anos, por quê? E deve ser essa fórmula a partir de agora? Ou não? Esse assunto ele é incipiente, ele é um assunto novo, um assunto que está começando a ser debatido essa semana, tanto na mídia quanto até pelos representantes do governo. O que se acredita que ele aumentou drasticamente essa forma são dois fatores. A redução do IPI, ou seja, o governo deixou de arrecadar com toda essa redução do IPI, do imposto sobre produto industrializado, e também a desoneração da folha. A folha de pagamento, há uma contribuição patronal que ela era em torno de 20%, é 20% para alguns, eu estou dizendo porque era para alguns setores, 20% sobre a folha de pagamento. Hoje, 40 setores são beneficiados com a redução de 1 a 2,5% sobre o faturamento da empresa. O próprio ministro da Fazenda, ele anunciou que com isso vão ter uma renúncia fiscal, ou seja, vamos deixar de arrecadar cerca de 12 bilhões. Então o governo está querendo beneficiar os empresários e na contramão colocar o aposentado para pagar essa fatura. Então sempre alguém tem que pagar essa fatura, né? Exatamente. Agora as centrais sindicais, é claro, são contra, né, esse fator previdenciário. Você acha que de alguma forma, alguma pressão pode fazer com que isso volte atrás ou que se discuta melhor isso? Eu acho que isso tem que ser fundamental. A sociedade não pode aceitar isso. Os representantes
dos trabalhadores, que o trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã, não devem se calar. As entidades que de certa forma se envolvem com a Previdência Social também devem se manifestar. E o Parlamento brasileiro, que em tese é o santuário da democracia, e ali estão os representantes do povo, acho que jamais podem aceitar uma situação dessa. Principalmente quando nós já estamos aí há 14 anos sofrendo com o fator previdenciário que está retirando parte da aposentadoria do aposentado. E a aposentadoria, Mariana, ninguém fica rico com a aposentadoria. A aposentadoria é simplesmente para sobrevivência. E então, olhe lá, né? E olhe lá. Então, se tira parte desse benefício, está se tirando o pão de cada dia do trabalhador brasileiro. A gente tem uma pessoa para fazer uma pergunta ao vivo. Vamos ver quem é. Alô, boa noite. Oi. Oi, quem fala? É o Erlan. Quem? O Erlan. O Erlan, você fala de onde? Eu falo do Santo Hilário. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber se a gente que paga o uso simples do microempreendedor individual, se a mulher de lá do Sebrae falou assim que a gente tem que grampear folha por folha e tal, então assim, deu um lance de medo de alguma coisa acontecer e assim, pegar fogo, alguma coisa. Se tem no INSS, se fica lá registrado, se fica lá registrado que a gente contribuiu ao longo de todos esses anos, se a gente tem essa segurança. Tá ótimo, obrigada pela sua participação. O Instituto Nacional de Seguro Social, desde 2013, ele atualizou bem a sua base de dados, que chama o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, via de regra, desde essa época, dificilmente alguma contribuição não está no CNIS. Mas é sempre importante você ter todos os comprovantes de todas as contribuições que você já fez na Previdência. É o recomendado. Independente de ser tudo informatizado hoje, quanto mais papel você tiver, melhor, né? Exatamente. Porque caso tenham feito as contribuições e por alguma falha técnica elas não estejam no Cadastro Nacional de Informações Sociais, a única forma que terá de comprovar é mostrando os comprovantes desse recolhimento. Agora a gente tem uma pergunta do Marcos Antônio, ele é do setor Nova Esperança, e ele tem carteira, ele entrou na empresa em 83, né, 1983, mas a carteira dele só foi assinada em 1999. Tem como a empresa pagar e deve pagar, e de que forma isso acontece, pagar retroativo? Esse retroativo é uma questão bem polêmica, principalmente a nível de justiça. O ideal aí, até porque não há prescrição para reconhecimento de vínculo trabalhista, é que seja feito tudo via Justiça do Trabalho. Que esse reconhecimento seja feito lá, com todos os recolhimentos para a Previdência Social e que isso não seja questionado no futuro. Porque esses anos prejudica ele, né? Exatamente, são vários anos em que ele não existem essas contribuições lá no INSS para ele. E aí vai faltar. A gente tem outra pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Vanderlane Guimarães. Vanderlane, você fala de onde? Senador Canedo, Morado do Morro. Obrigada pela sua participação. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber que eu tenho 9 anos de contribuição. Tenho 45. Quando eu fizer os 60 anos, eu vou ter o direito de ter aposentadoria? Obrigada pela participação. Não. Ela vai ter que ter as 180 contribuições, que são os 15 anos, e ela só tem os 9 anos. Ela ainda vai completar essa idade posteriormente ao fim da tabela de transição, então obrigatoriamente vão ter que ter as 180 contribuições. Tá ótimo. A gente conversou com o Alan, então, aqui, ele é presidente do Instituto Goiano, né, e do IGPD. Obrigada pela participação aqui. Também lembrando que as pessoas podem enviar e-mails com as perguntas, porque a gente não tem, claro, como atender todo mundo, jornaldafonte@redefontes.com. Com certeza eles vão poder responder melhor para vocês. Obrigada pela participação, viu, Alan? É sempre uma satisfação e o Instituto Goiano de Direito Previdenciário sempre se coloca à disposição da Fonte TV para esclarecimentos e é uma obrigação nossa levar a educação previdenciária para o cidadão. Tá ótimo, obrigada.